A paz do Senhor a todos vocês. Há algum tempo que eu não gravo os meus vídeos aqui. Eu tive um problema com barulho aqui do lado da minha casa e aí não dava para gravar. Era algo temporário, tenho que esperar. Agora, o meu computador, para ajudar, queimou todas as portas USB. Tá? Então, tem edições pesadas que eu faço no meu computador que eu uso para trabalhar aqui, que já vai complicar para me transferir arquivo para ele, esse tipo de coisa. Mas, há algum tempo que eu não gravo também sobre o hebraico. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o hebraico. Esse é um vídeo mais leve, menor. Vamos falar um pouco sobre a introdução, tá? Vamos voltar um pouco lá atrás, já que tem um tempo que eu não gravo. Vamos pegar do início agora e uma parte introdutória, algo rápido. O hebraico ele tem 22 consoantes, tá? E contando com o shin e o sin, a diferença da fonética você já sabe, que eu expliquei que é sobre esse ponto aqui, que quando ele muda de lado ele altera a fonética da letra, tá? Da consoante. Então ele tem 22 consoantes, contando que o shin e o sin é uma letra só. E antigamente não tinha vogais, tá? As vogais hoje que nós conhecemos é aqueles sinais que você vê debaixo da letra. Aqueles sinais que você vê, 2 pontinhos, 3 pontinhos, um sinal parecido com um Tzinho. Esses pontinhos são chamados de pontos vocálicos, os sinais diacríticos, que foram introduzidos e colocados ali pelos maçoretas, tá? Uma escola de Tiberiades. Esses sinais nos ajudam a poder manter o som da letra, conhecer o som da letra. Outra coisa também interessante de nós falarmos é que o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda. E isso também explica um pouco o porquê das letras hebraicas serem abertas do seu lado esquerdo, tá? Se você olhar aqui, ó, você vê que a maioria, tá vendo aqui, ó, eu fiz aqui o Lamed, o Vav, veja, o Gimel, tá vendo o Yud, o Bet, eles são abertos, tá vendo? Olha, do seu lado esquerdo, que é escrito da direita para a esquerda. Então, é uma das explicações para isso, tá? A escrita que é feita da direita para a esquerda, você vai ver, por exemplo, algumas escritas que tem linha, mas o hebraico, na verdade, as escritas não tinham linha nenhuma. E os livros começam, de fato, da direita para a esquerda. Assim também é escrita de cima para baixo, da direita para a esquerda. De cima para baixo, da direita para a esquerda. O Salmo 119, ele tem aqui uma sequência do alfabeto hebraico. Se você pegar o Salmo 119... você vai ver, por exemplo, no versículo 1 escrito Aleph. Você vai ver no versículo de número 9 escrito Bet, né? Você vai ver no versículo 17 escrito Gimel. No 25, Dalet, tá? Olha lá. No 33, o Re. No 49, o Zain. No 57, o Rete. O 65, Tet. Tá vendo? Tem 73, Iud, e assim por diante. Elas estão dividindo esses salmos, tá? Então, para quem já viu aqui e não sabia o que era, eu estou aqui te explicando. Outra coisa também interessante de nós falarmos é que o tamanho das letras, elas são uniformes. Você não vai ver no alfabeto hebraico a diferença de maiúscula e minúscula. Nesse sentido eu falo. As letras, na sua maioria, são todas do mesmo tamanho. Tá? São todas do mesmo tamanho. E nós temos algumas exceções, como por exemplo, a letra Lamed, tá? Se eu fizer aqui uma linha imaginária, eu vejo que ela passa um pouco em cima. Tá vendo? E eu tenho a diferença no Kof, que passa um pouco embaixo. Eu tenho também as letras finais, como por exemplo o Nun final. Tá? Se você pegar, por exemplo, vou fazer aqui uma linha imaginária. Tá? Imaginária. Se você fizer aqui, por exemplo, o Nun final,
você vai ver que ele vai passar um pouco, tá? No final, ele vai passar um pouco. Você vê que elas passam um pouco no final da linha, mas a sua maioria, elas têm todas elas têm o mesmo tamanho. Também elas são escritas separadamente, tá? Separadamente. As letras são escritas de uma forma separada. Também é interessante você saber que o hebraico, ele tem o hebraico arcaico, tá? E esse hebraico que você conhece, que é o hebraico quadrático, tá? E que é o que estamos estudando, tá? E tem o hebraico que é falado hoje, o atual de Israel, que é o que você encontra ali em uma notícia, no jornal, que eles usam. É o hebraico cursivo, tá? Que é os que eles usam agora na atualidade. Outra coisa também que eu queria estar passando para vocês sobre o hebraico é que o nome das letras... Deixa eu subir aqui um pouquinho. O nome das letras, elas podemos dizer que é o início do seu som, tá? Nós temos aí as letras labiais, bilabiais, palatais, né? As guturais, nós vamos aprender isso, lógico. Mas saber que o nome tem muito a ver. Por exemplo, eu li aqui, que é uma seção, vou falar da letra Aleph. A letra Aleph, ela não tem som, tá? Então, ela serve de base para uma vogal. Mas, por exemplo, no versículo 9 do Salmo 119, eu tenho uma letra Bet. A letra Bet, ela tem som de B, tá? E as outras letras também mostram isso. Por exemplo, a letra Gimel, nós temos ali o início do seu som, que é Gi, né? Não seria, por exemplo, Gilead, seria Gilead, se nós pegarmos o original, que é escrito com a letra Gimel, tá? Por exemplo, Dalet, ora, a letra Dalet é um D, tá? De certa forma, e assim por diante. Nós temos aí a maioria dessas letras, ela tem, o nome dela tem uma representação do início do seu som. O Kof, também o Tet, veja, é o som de T, né? O Yud, se nós lemos, por exemplo, Jerusalém, e no hebraico seria Yerushalayim, que o Yud tem um som de I, né? Por exemplo, José seria Yosef, tá? E assim por diante. Outra coisa interessante de falar é que a maioria das letras, elas também têm um símbolo, tá? Os professores de hebraico ensinam que essas letras, elas têm um significado. Por exemplo, a letra Bet, ela tem um significado de casa, e quando nós lemos, por exemplo, a cidade de Belém, que é Bethlehem, se a minha pronúncia não estiver correta, algum professor de hebraico, alguma coisa assim, fala que eu não sou professor de hebraico, mas Bethlehem, então a letra B significa casa. Aí eu tenho, Jesus nasceu em Belém da Judéia, ok? Jesus disse que ele é o pão, verdadeiro pão que desceu do céu, o pão que desce do céu e dá vida aos homens, ele é o pão da vida. Eu sei que a cidade de Belém, tá, era a que abastecia toda aquela terra com pão, era lá que se fazia o pão, que é a casa de pão. Então, quem conhece os originais, essa pessoa, ela tem uma vantagem muito grande ao interpretar uma passagem das Escrituras, porque ela pode buscar o significado de fato, raiz daquela palavra dentro do seu contexto, é claro, tá? Então, é isso aí, um vídeo curto, Deus abençoe a todos, e eu vou gravando esses videozinhos aí conforme eu puder, tá? A paz do Senhor a todos.